Olha, o link está aqui, ó, para todos vocês que quiserem, o link do Facebook. Então, enquanto vocês compartilham nas redes de vocês, para quem não conseguiu se inscrever ou para quem teve algum problema de entrar, quem quiser nos acompanhar, eu vou apresentar a Débora. Primeiro, agradecer, Débora, pelo convite. Na verdade, eu queria agradecer a Letícia Pontes, uma querida parceira da Liga de Pesquisa, daqui da Rede de Pesquisadores. Né? Letícia, um beijo enorme para você. A Letícia que me apresentou a Débora, né, me indicou a Débora. Você conhece a dentista cientista? Nossa, eu quero conhecer muito. Então, assim, foi um encontro muito, muito legal. Foi muito bom te conhecer, Débora. E eu fiquei tão feliz de te conhecer que não podia deixar de trazer você aqui para conversar com a gente. Então, para quem não conhece a Débora, ela é cirurgiã dentista formada pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em odontologia, periodontia pela UFRJ e PhD em biologia oral pela Boston University. Realiza pesquisa sobre o uso do fluido salivar como ferramenta de diagnóstico para doenças bucais e sistêmicas. Recentemente, em colaboração com pesquisadores nacionais e internacionais, ela registrou uma patente para diagnóstico do Zika vírus na saliva. Com isso tudo, fora que ela toda essa simpatia, esse sorriso que contagia, é muito bom ouvir sobre ciência, sobre saúde, ainda vem com esse sorriso de brinde para a gente, de presente. Então, seja bem-vinda, Débora, a palavra é sua. Débora vai conversar com a gente por 15 minutos, depois eu vou abrir para a interação de vocês, então vocês podem deixar suas perguntas aqui no Instagram, eu não vou conseguir ver, então quem está no Instagram, conversa com a gente lá no Facebook, tá? E a palavra é sua, Débora, seja muito bem-vinda. Eu espero que você tenha uma excelente experiência, assim como eu tenho certeza que a gente vai ter com você. Obrigada, muito obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês hoje na Rede de Pesquisadores. Eu agradeço muito o convite em poder compartilhar e aprender, né, o conhecimento com vocês. Eu sou muito a favor da comunicação em ciência, né, e de unir diferentes pesquisadores de todo o Brasil e de todo o mundo, né, essa colaboração científica. Então, eu já quero parabenizar a rede e você, Juliana, né, uma das fundadoras da rede, por esse trabalho tão bonito, e realmente para mim é um grande prazer estar aqui hoje fazendo parte da rede de pesquisadores nesse webinar. Boa noite a todos, bem-vindos, aqueles que eu estou vendo que já estão nos acompanhando aqui no Facebook, no Instagram, e eu preparei uns slides para a gente introduzir, então, o assunto de diagnóstico de saliva, para compreendermos, então, como que a saliva pode ser usada como fluido diagnóstico, e daí para a gente iniciar o debate. Vamos ver se eu consigo agora aqui compartilhar. Vou compartilhar meu desktop. E eu já deixei aqui separados os slides. Conseguiu, Débora? Aí no share. Vou botar do início. Muito bem. Deixa eu ver se está... eu tenho que botar aqui share. Isso. Share. Pronto. Perfeito. Estamos vendo. Então, estão vendo, né? Perfeito. Então, a Juliana já me apresentou, né? Meu nome é Débora, eu sou professora assistente da Universidade de Cruzeiro do Sul e sou também pesquisadora do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. É um grande prazer estar aqui hoje, e o tema do nosso webinar, então, é saliva, uma nova ferramenta para o diagnóstico de doenças sistêmicas e orais. Espera aí que não está passando. Foi. Perfeito. Eu gosto sempre de começar com algo mais descontraído. Então, aqui é a tampinha de um chamate americano, que é um Snapple. E toda a tampinha do chamate, ela vem com curiosidades gerais. E aconteceu a feliz coincidência dessa tampinha, ela não caiu nas minhas mãos, ela caiu nas mãos de outro, na minha opinião, um grande pesquisador de saliva, que é o professor Stephen Rule, da Universidade de Rochester, em Nova York. E a curiosidade dessa tampinha era, aqui que vocês leem comigo, né? Eu vou traduzir. O ser humano, em média, produz quanto de saliva na sua vida? Então, eu não sei se alguém se arrisca
nessa resposta, né, de quanto que vocês acham que uma pessoa vai produzir de saliva na sua vida. Mais ou menos por dia a gente tem a produção de 1 litro a 1,5 litro de saliva. Então, na sua vida, o ser humano, em média, vai produzir 10 mil galões, que se equivale a mais ou menos 40 mil litros. Então, eu imagino que nesse momento a gente está todo mundo começando a salivar, né? Então, é bastante. Então, uma pessoa, ela vai produzir saliva o suficiente para encher 2 piscinas médias durante a sua vida. Então, é um fluido, né, altamente disponível. Vocês vão me avisando se vocês estão me escutando bem. E esse fluido, ele tem uma função... Perfeito, obrigada. Ele tem uma função principalmente protetora. Ele está protegendo a cavidade oral, protegendo os tecidos moles e tecidos duros da cavidade oral, certo? Ele facilita na fala, ele facilita na deglutição, ele participa, o início da digestão ocorre, né, através da amilase salivar, principal proteína, então componente do fluido salivar. Então ele é um fluido que ele é altamente protetor, devido aos seus constituintes. A gente tem proteínas antimicrobianas, proteínas antivirais, proteínas antifúngicas na saliva, por exemplo, e outras proteínas que fazem essas funções que eu já falei para vocês, de lubrificação, que ajuda na fala, na deglutição, na própria digestão. Hoje o foco não vai ser função, vai ser diagnóstico, mas eu acho importante a gente começar já com essa caracterização. E eu gosto muito dessa gotinha aqui, porque ela nos dá a possibilidade de começar a refletir sobre a complexidade desse fluido oral. A gente enxerga aqui na gotinha diversos componentes do fluido salivar. Por exemplo, a gente vê aqui proteínas, material genético e a presença de micro-organismos nesse fluido. E todos esses componentes podem ser fonte de biomarcadores quando a gente está conversando sobre diagnóstico pela saliva. Um pouquinho antes da gente começar, se vocês me permitem, eu gostaria de apresentar o nosso laboratório, né, de pesquisa em saliva. A gente se chama de Saliva Lab. E o que a gente faz no laboratório é analisar os constituintes salivares explorados para o diagnóstico de doenças orais e doenças sistêmicas. E a gente tenta, eu vou mostrar mais por final do webinar, desenvolver biosensores orais. Por quê? Para realmente levar o diagnóstico para toda a população. Como vocês viram, a saliva é amplamente disponível, certo? A gente produz muita saliva e super fácil de coletar. Vou explicar isso para vocês ao longo da noite de hoje. Então, a ideia é o acesso ao diagnóstico para toda a população. Então, a gente faz essa análise do fluido salivar em busca de identificar biomarcadores, em busca da nossa tão sonhada, né, medicina ou odontologia personalizada. E ainda sobre as pesquisas que a gente tem hoje em dia, né, no meu laboratório, no Saliva Lab. Então, nós temos pesquisas de diagnóstico precoce de câncer na saliva, pesquisa de linking plano oral, saúde no envelhecimento, saúde da mulher, doenças virais, doenças orais, saúde de atletas, uma parceria que a gente está super empolgados com o time de futebol, doenças genéticas e doenças bacterianas. Então, mais ou menos esse... né, são a amplitude dos projetos que a gente tem hoje em dia no Saliva Lab. Mas, afinal, o que é saliva? Né? É um termo que a gente usa e às vezes a gente não pensa o que realmente compõe este fluido. Então, a saliva, ela vai ser uma mistura, pessoal. Uma mistura da secreção exócrina, originada das glândulas salivares, glândulas essas que estão presentes em pares. Então, a gente tem as 3 glândulas salivares maiores, a glândula parótida, glândula submandibular e glândula sublingual. Estou mostrando aqui a região delas, né, na cavidade oral. E nós vamos ter cerca de 600 a 1000 glândulas salivares menores, espalhadas ao longo de toda a mucosa oral. Somente essa secreção exócrina é a saliva que temos na cavidade oral? Não, porque na cavidade oral nós também vamos ter componentes não exócrinos,
Quais são estes? Células de origem epitelial, e também nós temos a presença de leucócitos e seus produtos, micro-organismos, né, e quantos que nós temos na cavidade oral, né, mais de 700 espécies já descritas na cavidade oral e seus produtos. E nós temos também a presença do fluido crevicular gengival. Eu ponho aqui barra soro, porque ele é muito semelhante ao soro. Então, a gente tem presença de constituintes do sangue na saliva. O que é esse fluido para os não dentistas? Já deixa eu explicar. Ele é um transudato fisiológico que está constantemente presente, saindo do sulco gengival, então na região da gengiva, em direção à cervical do dente. Então, esse fluido está sempre presente na cavidade oral. Todos estes constituintes, a secreção exócrina das glândulas salivares e os componentes não exócrinos, é o que forma a saliva total, ou saliva, termo que a gente usa. E esse termo saliva, né, eu ponho até aqui, né, saliva total, um fluido oral misto, ele é um termo ambivalente. Porque quando a gente fala saliva, nós não diferenciamos a secreção salivar, como ela sai do sistema ductal, da saliva total, que é a saliva, o líquido acumulado na cavidade oral. Por isso que eu trago aqui essas 4 imagens para vocês que não passam o dia analisando saliva e não passam o dia num laboratório de saliva, que nem eu e os meus alunos, para vocês verem, conseguirem visualizar o que são estes fluidos. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem a secreção glandular. Isso daqui é fluido tirado diretamente do ducto da glândula parótida, e vocês veem que ele é um fluido homogêneo, esse fluido ele é estéril, e ele tem esse aspecto clear, né? Ele é transparente, certo? E ele é bem diferente, do lado dele a gente tem saliva total. Aqui é a saliva que a gente encontra na cavidade oral dos nossos pacientes. Para coletar esse fluido da secreção glandular, quando a gente acabar essa primeira parte, eu posso mostrar para vocês, a gente tem um coletor especial, tá? Que chama de Kirby Cup. Eu vou mostrar para vocês, quem tiver interesse em coletar direto da glândula, né? Por diferentes motivos de análise, é possível, sim, a gente pode coletar tanto da glândula da parótida, como da submandibular e da sublingual, daí a gente coleta das duas junto. Eu posso explicar isso mais adiante, se tiver essa dúvida. E aqui a gente compara esse fluido transparente e homogêneo com a saliva total. Vocês veem que ela não é transparente, não é homogênea, porque aqui a gente tem uma mistura de todos aqueles componentes exócrinos e não exócrinos. Então, a gente tem células de descamação, a gente tem micro-organismos aqui presentes nesse fluido, a gente pode até ter restos alimentares nesse fluido. Então, quando nós vamos lidar com a análise da saliva total no laboratório, a gente não consegue fazer nenhuma análise bioquímica em um fluido que não é homogêneo. Então, a gente tem que centrifugar esse fluido e daí a gente separa, então, o sobrenadante, e é aqui que eu faço a análise das minhas proteínas, por exemplo, na saliva, do pellet. E no pellet a gente faz a análise das células, né? Se esse é o foco de interesse. Muito bem. Mencionei um pouco a função desse fluido salivar, não é o tema, né, do nosso webinar de hoje, de repente um próximo webinar sobre a função da saliva, mas acho importante a gente ter em mente a importância desse fluido. E o que vamos focar hoje é realmente o uso do fluido salivar para diagnóstico. Diagnóstico esse de doenças orais e de doenças sistêmicas. E como isso é possível? Bom, lembram daquela gotinha? Aqui eu coloco aquela gotinha em forma de figura, porque a gente tem diferentes biomarcadores e componentes nesse fluido que podem ser usados para o diagnóstico. Então, lembrem que a saliva ela é uma mistura complexa de diferentes fontes. Então, a secreção exócrina da glândula salivar, células, micro-organismos, componentes do sangue e o fluido crevicular gengival. Então, todos esses componentes fazem parte da saliva e são fontes dos biomarcadores para os diferentes diagnósticos. Lógico, vocês podem perguntar, mas Débora,
em relação à quantidade, o quanto que eu tenho de cada um desses componentes. E esse gráfico aqui é de um estudo do professor David Wong, lá da UCLA, que é até uma das referências em diagnóstico pela saliva. Eu recomendo lerem os artigos dele, então já anotem esse nome quem tem interesse em diagnóstico pela saliva, David Wong, para pesquisar. Eu posso mandar também depois a literatura nossa dele, enfim. E a grande parte dos componentes desse fluido é realmente da secreção glandular, então dessa secreção exócrina. Mas a gente tem também contribuição do fluido gengival, micro-organismos e das células do hospedeiro, né? Muito bem, então entramos no diagnóstico. E eu queria que vocês parassem um pouquinho e fizessem um exercício realmente de reflexão. Então, a gente imaginar um mundo onde uma visita ao dentista pode salvar a sua vida. Um mundo em que os médicos não tenham que tirar o sangue para testar se você está doente. E esse é o objetivo, né, do nosso laboratório de diagnóstico salivar, é tornar esse sonho uma realidade. Por que saliva? É muito fácil convencermos qualquer paciente, né, qualquer pessoa a doar saliva, né? Quando a gente fala quem quer doar sangue, poucas pessoas vão levantar a mão, né? Mas doar saliva, acredito que todos queiram. Por quê? Porque é uma amostra muito fácil de coletar. Posso também mostrar para vocês como a gente faz a coleta, tem diferentes formas. Podemos usar coletores, podemos não usar, várias formas de coleta, não invasiva. Não precisa de um profissional especializado em coletar saliva. Qualquer pessoa pode coletar saliva, posso falar mais sobre isso também. A maioria dos analitos estão presentes no fluido salivar, tanto quanto no plasma. Então os analitos tão abundantes quanto na saliva e no plasma. Coloco aqui não infecciosa, né? Ou menos infecciosa que o sangue, fácil de descartar, fácil de transportar. Para alguns analitos, como por exemplo o cortisol, que eu vou mostrar na segunda parte, é até um melhor marcador. Ele acaba sendo fluido de escolha para análise. Baixo custo, né? E eu ponho aqui a preferência de atletas, porque eu já falei que a gente está super animados com essa parceria com os atletas, então ponho aqui todos, né? Não atrapalha a rotina dos jogadores doar saliva, como seria, né, a fazer a coleta de sangue. Mas, afinal, né, o que a gente pode, né, o que a gente consegue hoje em dia diagnosticar pela saliva? Algumas dessas condições tem um teste já disponível na farmácia, eu até já trouxe um para vocês verem, e outras ainda a nível de pesquisa, mas eu acredito que é uma pesquisa que ela está evoluindo muito rapidamente, e logo nós vamos ter estes testes disponíveis para todos. Então, o teste através da saliva, ele pode ajudar a identificar doença viral, câncer, doença cardiovascular, doença renal, doença pulmonar, doença autoimune, doença bacteriana, HIV. O teste de HIV já está disponível na farmácia americana. Por $45 a gente compra um teste, faz o teste de HIV e doenças orais. Muito bem. Então, acho que agora, Ju, com essa introdução, eu já vi aqui um sinal que tem, acho que, não sei se algumas perguntas, está bipando aqui, a gente pode fazer uma pausa, né, para perguntas e depois eu volto para a apresentação. Tem perguntas, a gente já agradece. Tem perguntas de alguns lugares aqui. Eu vou ler primeiro o que está aqui na sala, depois eu vou para o Facebook, tá? Tá. A Cíntia Arias. Cíntia, depois você conta para a gente de onde você é, tá bom? Só para a gente te apresentar também. A Cíntia está falando se tem algum estudo de alto impacto que usa saliva como diagnóstico de asma. E, se sim, como seria a metodologia? Depois ela pergunta como é o método para avaliação e que tipos de marcadores metabólicos se apresentam para o diagnóstico e se pode ser aplicado em crianças, infantes. Muito bom. Muito obrigada pela tua pergunta, Cíntia. Tem sim. Inclusive, tem um estudo que foi feito no laboratório onde eu fiz o meu doutorado em Boston. Um estudo que foi em parceria do meu mentor, do professor Frank Oppenheim,
com um médico pneumologista do Boston Medical Center, que é o professor Frank Liddell. A literatura, agora eu não sei exatamente, eu posso te mandar essa literatura por e-mail, mas se tu botar Oppenheim Liddell, eu acho que tu consegue encontrar, eu acho que é um estudo mais ou menos de 2008. Como que eles fizeram esse estudo? Eles pegaram saliva de pacientes com asma e sem asma para comparar. E eles viram citocinas. Eles estavam em busca, então, desses marcadores inflamatórios, diferentemente, com diferentes abundâncias, né, nos pacientes com asma e sem asma, assim que eles separaram o pool de pacientes. Então, eles viram através da presença de diferentes citocinas inflamatórias e quimiocinas também. Eu posso te mandar depois esse estudo mais detalhe, mas sim, já foi feito de asma. Eu sei que eles fizeram isso em torno com 20 pacientes, agora eles estavam em processo de ampliar esse número de pacientes. Por quê? A gente tem para alguns marcadores uma grande variabilidade fisiológica. Então, antes da gente definir o que é a saúde, o que é a doença, a gente tem que definir o que está dando dentro da variabilidade fisiológica, né, da saúde. Então, por isso que a gente tem que ampliar o número de amostras. Mas sim, tem esse estudo. E em relação a crianças, sim, poderia ser feito em crianças. Nesse caso do professor o professor Oppenheim com o professor Frank Liddell, foi feito em adultos, mas poderia ter sido realizado em crianças. Métodos de coleta de saliva em criança, dependendo da idade, é muito similar ao adulto, né? Seja uma criança maior. Por exemplo, se são bebês, a gente pode coletar a saliva por sucção, né? Usar o método de sucção. E podemos também, existe algumas empresas, como por exemplo uma que eu gosto bastante, que é o Oasis Diagnostics dos Estados Unidos, que eles produzem é como se fosse um papel absorvente, que até eles fazem em formato de chupeta para coletar a saliva dos bebês, se tu quer trabalhar, né, com crianças menores, né? Daí não falando mais asma, mas enfim, todo o diagnóstico, né, que pode ser feito desde bebê neonatal. Tem, por exemplo, uma pesquisadora, o nome dela é Dilma Rom, que ela trabalha com diagnóstico de recém-nascidos prematuros. Então, o diagnóstico pela saliva ele pode ser feito desde o bebê até o idoso, né? Em todo esse range. Então, eu estou pedindo para as pessoas dizerem da onde que eles são, para ver as perguntas. Legal. Tem várias perguntas aqui na sala, mas tem uma pergunta mais geral lá no Facebook, eu vou fazer essa, tá? O Evódio Peçanha está perguntando se a cárie é transmissível pelo beijo, através da saliva, se a outra pessoa também tiver cárie. Como é o nome dele que fez a pergunta? O nome dele calma aí um pouquinho, Evódio Peçanha, lá no Facebook. Obrigada pela sua pergunta, eu fico muito feliz em receber essa pergunta, porque além de pesquisar saliva, eu dou aula de cárie, então é uma pergunta que me deixa muito feliz. Não é transmissível, então a resposta é não. Explico por quê, tá certo? A cárie, hoje em dia, a gente entende ela como uma doença biofilme açúcar dependente. Então, os micro-organismos que causam cárie, provavelmente nós todos temos na nossa flora oral, só que nós temos ele numa quantidade muito pequena. Com o aumento do consumo de açúcar e a falta de higienização, então a falta de realmente escovar os dentes, a falta de controle desse biofilme ou placa bacteriana, daí a gente pode ter um aumento dessas bactérias cariogênicas. Que são essas bactérias? São bactérias que são capazes de metabolizar o açúcar, produzindo ácido, e elas vivem bem nesse meio ácido que elas mesmas produziram. Isso além de outras características que essas bactérias têm. Então, hoje em dia, a gente entende a cárie, ela não é uma doença transmissível, ela é sim causada por uma disbiose, certo? Biofilme açúcar dependente. Então, a resposta é não é transmissível. Eu vou pedir para você parar de compartilhar para a gente te ver, Débora, melhor na hora que você estiver conversando. Não, imagina, só para a gente te ver melhor enquanto você está no intervalo. Isso, não, nós tem que cancelar, stop share. Stop share. Isso, assim a gente vê melhor. Legal, achei que vocês estavam me vendo grande.
Não, aí olha só, a Gabriela, oi Gabriela, ela é de Sorocaba e ela trabalha com crianças e pacientes com necessidades especiais. Legal. E a pergunta da Gabriela é o seguinte: se esses kits, né, esses coletores, né, de saliva, se já vende nas farmácias, né? Ela é de Sorocaba, no caso dela. Sim. Vende? Então, obrigada, Gabriela, pela sua pergunta. Então, tem diferentes coletores de saliva, tá? E diferentes métodos. Eu até vi que na tua pergunta tu fala que tu trabalha com crianças e pacientes com necessidades especiais. Então, tem métodos, por exemplo, que foram desenvolvidos nos laboratórios e a gente usa muito. Na Cruzeiro do Sul, a gente tem, inclusive, uma linha de pesquisa com pacientes especiais. Então, a gente usa muito esse método de coleta por sucção. Então, esse é um método que quem é dentista ou até o médico pode usar, né, no seu próprio consultório. Então, não precisa de nenhum coletor, só precisa de um mecanismo que faça realmente a sucção desse fluido salivar. Então, isso tu não teria, né, nenhum gasto, tu pode, é super simples, tu pode fazer a coleta. A gente tem outros coletores que eu até trouxe aqui, que são essas pontas absorventes. Por exemplo, esse é produzido por essa empresa que eu até já falei aqui, a Oasis, nos Estados Unidos, mas tem outras empresas que produzem, né, diferentes coletores. Então, a gente poderia usar facilmente em crianças, então coloca na cavidade oral. Esses coletores, eles geralmente vêm com uma marquinha, vocês estão vendo aqui, que está em branco, mas quando acumula suficiente saliva, fica vermelho, então ele avisa. Quando fez a coleta, daí vocês colocam de volta aqui nisso, que é uma seringa, e vocês podem daí apertar. Eu vou abrir aqui no tubinho, um tubo Eppendorf, ou às vezes esse tubo ele já vai até ter um conservante. Isso depende, olhem aqui, isso depende da onde vocês estão. Por exemplo, quando eu faço a coleta lá aqui no hospital, eu estou do lado do laboratório, então, e eu faço para análise de proteínas, então é super importante coletar no gelo, né? Isso é importantíssimo. Como vai ser feita a coleta de saliva é de extrema importância, dependendo do que vocês querem analisar, então depende se quer analisar proteína, DNA, RNA, o que quer ser analisado na saliva, é diferente método, né? E o processamento de coleta. Para proteínas, a gente deixa sempre no gelo e a gente não, no nosso laboratório, a gente não adiciona nenhum inibidor de protease, porque a gente testou e viu que realmente o gelo era o melhor a fazer, e daí a gente já leva para o laboratório e imediatamente processa. Então, dependendo se vocês vão ter esse tempo de processar ou não, daí vocês colocam a saliva em algum líquido que conserve ou não. Por exemplo, eu dou um exemplo, semana passada eu participei do simpósio norte-americano de saliva no Texas, e tinha um pesquisador que ele diagnostica malária na saliva e ele faz esse diagnóstico com crianças na África. Então, ele não tem o acesso a um laboratório onde ele está coletando saliva dessas crianças. Ele manda essas amostras para os Estados Unidos. É um professor da Universidade da Flórida. Então, ele precisa manter essa amostra conservada. Então, ele adiciona, sim, líquidos conservantes. Então, depende do seu tempo de processamento. Nossa, é muito legal isso, gente. É um mundo muito novo, assim, pelo menos eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse tipo, tanto que tem perguntas aqui sobre a coleta mesmo, né? Tipo, a Natália de São Carlos, né? Ela é aluna de doutorado na Unesp, ela é de São Carlos, mas hoje está como doutoranda na Unesp Araraquara. E ela também pesquisa nessa área, então ela está achando muito legal. Mas ela fez uma pergunta aqui, né, um pouco antes, exatamente sobre quais seriam esses coletores, assim, o método que você recomenda, que você falou um pouco agora, né? Mas eu acho que você não explicou tudo, né, Natália? Você quer saber um pouco melhor sobre a questão da coleta? Eu posso explicar. Inclusive, depende o fluido que vocês querem analisar e o tipo de biomarcador que vocês estão em busca. Daí isso vai ajudar a definir qual fluido. Por exemplo, que eu disse lá no início que eu ia mostrar para vocês, como coleta fluido da secreção da parótida. Não sei se alguém já viu na vida esse coletor. Isso daqui é o famoso Kirby Cup. Por isso que é legal, né? O webinar que a gente mostra
né, ao vivo e a cores, né? Pena que eu não tenho ninguém aqui para, senão eu já inseria, já mostrava a coleta. É super simples, tá? A gente coloca na região do ducto da parótida, tá? Por sucção, e a gente estimula daí o fluxo salivar ou com uma bala cítrica mesmo, então pode comprar uma bala cítrica ou pingando gotas de ácido cítrico 2%. Então, assim que a gente coleta aquele fluido que eu disse para vocês que é estéril, aquele transparente, então da parótida. Para coletar direto da glândula submandibular sublingual, o ideal é fazer um molde para cada paciente, mas também é possível. O legal desse coletor da parótida é que a gente coloca no saquinho, esteriliza e pode usar, né? Enfim, usa no paciente, esteriliza, usa em outro paciente. Deixa eu ver se eu acho aqui outros coletores. Eu tenho um outro aqui que é cônico. E isso até, Natália, provavelmente aí na Unesp vocês têm tubo Falcon, certo? Aqueles tubos de laboratório normais de 50 ml. Então, vocês não precisam ter isso. Vocês podem coletar direto no tubo Falcon. Para biobanco e para a busca de biomarcadores, geralmente o padrão ouro é a saliva passiva, a saliva não estimulada. Então, é fazer realmente a coleta de saliva sem nenhum estímulo. Então, isso, o paciente ele fica realmente sentado, né, com a cabeça baixa, deixa a saliva acumular no assoalho e essa saliva vai caindo no tubo coletor. Então, pode usar um tubo assim e pode usar um tubo Falcon, enfim, o que vocês têm disponível no laboratório de vocês. Então, não necessariamente precisa usar o coletor, mas, de novo, depende dos pacientes que vocês analisam, né, e do biomarcador, né, que vocês estão analisando. Se vocês estão em busca de microRNA, de proteína, enfim, isso daí vai diferenciar. O Júlio, ele é de São Paulo, e o Júlio está perguntando sobre quais os métodos de análise que são usados, né? São métodos ópticos, como espectrometria, tem espectrometria, quais seriam os métodos de análise da saliva, né? É isso, né, Júlio? Tem? Vamos ver se ele falou aqui que sim, mas acho que sim. Vamos lá. Desculpa, eu vi aqui que alguém está perguntando o nome do pesquisador da malária, o nome dele é Roel. Eu só não lembro o sobrenome dele, mas até o final eu pego e eu posso mandar para todo mundo que tiver mais dúvida. Depois eu vou deixar meu contato, vocês me mandam da Universidade da Flórida para falar mais sobre isso. Métodos de análise, depende do biomarcador que vocês estão em busca. Por exemplo, para análise de proteína, a gente usa muito espectrometria de massas, quando a gente está na fase de descoberta, quando a gente quer ver todos os peptídeos, né, as proteínas ali presentes. Dependendo, a gente pode usar imunoensaio, a gente usa imunoensaio quando a gente, né, daí já é mais target, já é mais no alvo. O que a gente quer analisar? Análise de cortisol através de imunoensaio. Então, depende muito, né, o que vocês estão em busca. Se é a nível de RNA, de DNA, pode usar métodos microbiológicos de sequenciamento, se a gente quer analisar a presença de micro-organismos em geral, também na hora de descoberta. Se é um micro-organismo específico, pode ser feito PCR. Se é um vírus específico, de novo, pode ser feito um PCR. Então, depende realmente do biomarcador que vocês estão em busca. Mas acho que eu já falei alguns métodos de análise aqui. Acho que já deu para dar né? O Júlio é da Photonics, acho que é assim que fala, uma startup de dispositivos médicos. Eu falei para ele compartilhar com a gente o link, né, para a gente conhecer melhor, compartilhar aqui, lá no Facebook. Então, Júlio, se você puder mandar, você manda para a gente. Com certeza. O link. E também já dou a sugestão que o Einstein ele tem uma incubadora de startups na saúde, que é a Eretz Bio. Então, Júlio, eu não sei se tu já conhece, mas procura a Eretz Bio, eles dão um assessoramento tanto científico como também na parte, né, de business da startup. E semana que vem a gente está tendo um congresso de inovação da saúde também lá no hospital. Então, sejam, né, bem-vindos em participar. Ele falou que conhece a Eretz. Perfeito. E se você quiser, viu, Júlio, compartilhar, se tiver algum link para a gente conhecer essa startup, seria um prazer a gente compartilhar por aqui, tá?
O Marcos, de Brasília, perguntou que, assim, as vantagens... A gente está falando das vantagens, né? Você tá conversando sobre as vantagens dessa questão da saliva, né? Da coleta, estudar e fazer diagnóstico pela saliva. Sim. Mas ele está perguntando sobre as limitações, desvantagens dessa coleta, né? Desse estudo laboratorial, como ele diz, da saliva. Muito bem. Marcos, né? Marcos de Brasília, é um prazer. Eu tive na UNB, foi no início do ano. Tive na odontologia, não sei se é da odontologia da UNB, mas fica já meu abraço. Se tiver alguém aí da UNB, foi muito, muito gostoso estar lá com eles na semana acadêmica com os alunos da professora Nailê. Muito bem. Desvantagens, com certeza também, né? A gente fala nem tudo são flores. Primeiro, né? Vocês viram por que a gente fala de saliva agora e não, né, há anos atrás? Então, o desenvolvimento de métodos de análise. Então, a quantidade dos biomarcadores na saliva, às vezes, é muito pequena. Então, a gente precisa realmente de métodos para analisar, né? Eu até brinquei com a Ju, quando a gente estava falando antes, na quantidade, às vezes, até de fentomol. Então, a gente precisa desse maquinário, do espectrômetro de massa, de um PCR, dependendo do analito a ser analisado, né? Além disso, uma grande desvantagem também, a grande variabilidade fisiológica. Então, para muitos desses testes, ainda precisa de mais estudos e estudos com grandes amostras populacionais. Porque, vou te dar um exemplo, uma proteína na saliva, por exemplo, a estaterina, tá? Uma proteína que ela interage com a estrutura do dente, ela pode variar até 500% essa quantidade na saliva. Então, às vezes fica difícil estabelecer o que está relacionado, né, esse biomarcador, por causa dessa grande variabilidade fisiológica, tá? Além disso, o processamento. O processamento eu acho que é essencial. Então, acho que aí é a chave do sucesso. Dependendo da maneira como é feita a coleta de saliva, se ela não é feita da maneira correta, vai coletar e vai jogar no lixo, não vai conseguir analisar para o diagnóstico. Então, dependendo do analito que tu está em busca, realmente se a proteína manter no gelo, enfim, né, se está trabalhando com material genético, às vezes usar um inibidor de nuclease, enfim, depende do material, mas é importante, né, ter isso em mente. A maneira da coleta é essencial. Então, ainda tem muitos, eu diria, desafios, né, pela frente, mas eu acredito que cada vez mais a gente está superando esses desafios, né, e a gente já recebi aqui o nome do pesquisador da malária, desculpa, eu vou só falar, que o nome dele é Roel Baker. Eu mando depois o dado dele lá da Universidade da Flórida. Então, mas voltando aqui, acho que alguns desafios do diagnóstico pela saliva, mas eu acredito que a gente está conseguindo superá-los e cada vez mais a gente vai ter testes no mercado de diagnóstico, já tem alguns e cada vez mais a gente vai ter outros. A Cíntia, que tinha conversado com você sobre a asma, né? Logo no começo, ela contou aqui para a gente, ela é do Peru, mas ela está dizendo que mora agora no Brasil e está fazendo mestrado em odontopediatria na FOP Unicamp. Então, só para a gente identificar, né? O Júlio também passou aqui o Facebook da startup dele, que está no começo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E, na verdade, por enquanto, as perguntas encerraram, o pessoal está acompanhando também lá no Facebook. Mas eu acho que você pode seguir, então, Débora, para a gente conversar sobre a segunda parte, que ainda tem tanta coisa legal, e a gente volta a conversar com você. Se tiver alguém aqui na audiência que queira conversar diretamente com a Débora, como eu estou conversando, é só me avisar aqui, que depois, no próximo intervalo, a gente pode colocar vocês para conversar direto com ela, tá bem? Então, fica à vontade, Débora. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Vou botar desktop. Vou compartilhar aqui desktop, share. Ok. Muito bem. Então, tá compartilhado? Tá, perfeito. Deixa eu só mexer aqui para tirar de cima do slide. Então, falamos, né, de alguns potenciais biomarcadores e aqui eu dou os nomes, né? Então, a gente tem aquela gotinha do início,
mas agora a gente já identificou alguns e até já falamos, né, de maneira de coleta, de como processar, enfim. Então, a gente tem a presença de bactérias, vírus, fungos, né, na saliva, podem ser usados como biomarcadores, íons salivares, proteínas salivares, mediadores inflamatórios, proteínas, metabólitos e ácidos nucleicos. Então, todos esses potenciais biomarcadores no fluido salivar. Trago aqui um teste diagnóstico. Então, esse teste, ele já está à venda na farmácia. É o teste para diagnosticar HIV pela saliva. Então, uma pessoa, farmácia americana, por enquanto. A última informação que eu tenho é que esse teste ele já foi aprovado pela Anvisa. Então, eu acredito que em breve ele vai estar disponível aqui no Brasil. Mas eu ainda não achei numa farmácia brasileira. Mas semana passada no Texas eu comprei. Eu entrei na farmácia e óbvio que eu já testei ao entrar na farmácia, né? Eu disse, por favor, gostaria de um teste de HIV pela saliva. E a pessoa disse, ok, corredor X. E eu fui lá e comprei o teste. Então, já posso mostrar aqui para vocês esse teste que vocês estão vendo aqui. Vocês veem aqui já. Acho que eu vou deixar no intervalo, Ju, para mim mostrar exatamente como funciona o teste, que daí eu acho que fica maior, fica mais bacana, já que ele está aqui. Então, esse é um teste da empresa OraSure, chama OraQuick, e ele é um teste de HIV na saliva. Muito bem. A Ju mencionou o Zika vírus no início. Gostaria de falar, né, um pouquinho, desculpa, se me permitem, sobre esse trabalho super inovador de diagnóstico de flavivírus, né? A gente fez especificamente do Zika vírus na saliva. Isso é um projeto liderado pelo professor Walter Siqueira, da Universidade de Western Ontario, do Canadá. O professor Walter fez esse projeto em colaboração com a professora Cidinha Machado, da USP Bauru, e os dois me convidaram para participar do projeto, já na fase de análise de dados. E bem na época do outbreak que a gente teve do Zika vírus aqui no Brasil, então a gente teve acesso à saliva de mulheres e de bebês diagnosticados com o Zika vírus. Então a gente usou uma abordagem proteômica e peptidômica. E a partir daí, a gente então estabeleceu o diagnóstico, né, do Zika vírus através de peptídeos do Zika vírus na saliva, e daí que a gente aplicou, né, para patente, que eu coloco aqui para vocês. Então, esse é um trabalho, né, ainda em andamento, né, realizado pelo professor Walter no Canadá, que eu espero, né, que em breve a gente tenha acesso a esse diagnóstico pela saliva. Trago aqui também um outro estudo aqui de uma lesão oral, a lesão de Lincoln plano oral, feito por uma aluna de mestrado do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é aluna da professora Luciana Marte, a qual eu tive a grande honra de co-orientar. Sou muito agradecida a essa oportunidade. E a Maria Fernanda, ela estava interessada em analisar a expressão de citocinas em lesões sugestivas de Lincoln plano na cavidade oral. E a gente fez esse trabalho em parceria com o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, aqui de São Paulo. E a Maria Fernanda, como parte do mestrado dela, teve acesso a amostras, né, a lesões sugestivas de Lincoln plano, certo? Que iriam passar por biópsia nesse Centro de Especialidade Odontológica. E ela fez também a coleta de saliva total. E vocês veem aqui que ela usou aquele coletor que eu mostrei para vocês, que foi super prático, e a gente dosou nesse caso, vocês me perguntaram de métodos, a gente dosou as citocinas no sobrenadante através do imunoensaio, então através do método de ELISA. E aqui só um pouquinho dos dados, né, da Maria Fernanda, que eu trouxe aqui para a gente ver. Então, mostrar aqui tem os dados clínicos e demográficos. Peço desculpa se a tabela não estiver muito grande, mas a gente vê que não teve diferença. Ela trabalhou com dois tipos de lesão. Umas lesões que ela caracteriza como lesões inflamatórias não específicas e lesão de Lincoln plano. Mas, quando faz análise de citocinas, tá, ela identificou, então, uma diferença na presença de citocinas específicas. Então, aqui ela vê
aqui níveis diferentes, por exemplo, de interferon gama, quando a gente compara os dois tipos de lesão. E a gente vê exatamente essa correlação na saliva. Então, isso foi super empolgante para a gente, porque é uma possibilidade futura, né, de diagnóstico. Lógico que a gente precisa, então, aumentar, né, o número de amostras, mas mostra, então, uma correlação das citocinas presentes na lesão com o que a gente encontra na saliva, né? Então, isso foi realmente bastante interessante no estudo da Maria Fernanda. E mostrar para vocês um outro estudo da minha aluna de mestrado da Universidade de Cruzeiro do Sul. Aliás, a gente está com a seleção aberta na Cruzeiro do Sul. Eu recomendo muito o programa, está muito bacana. Então, depois eu vou deixar aqui o site para vocês, quem tiver interesse. A Raquel, ela é aluna de mestrado e ela é ortodontista. E ela queria algo com diagnóstico pela saliva que ela pudesse fazer na clínica de ortodontia dela, dos pacientes. E o trabalho da Raquel, de mestrado, que tem coorientação, eu sou a orientadora principal, e coorientação do professor Dennis Clay, nós dois da Cruzeiro do Sul, é de monitorar a higiene oral de pacientes jovens sobre o tratamento ortodôntico. Então, a gente estabeleceu, né, um protocolo de orientação de higiene oral para esses pacientes, e a Raquel, ela fez algo super inovador, que é um estudo clínico randomizado, que para metade dos pacientes ela deu esse aplicativo aqui, que nós mesmos desenvolvemos na faculdade, que orienta o paciente a higienizar os dentes e põe alertas no celular desses jovens. O jovem vive com o celular, então a gente pensou em uma maneira realmente de se comunicar com eles. E aonde entra o diagnóstico pela saliva? Entra na análise do microbioma oral. Então a gente pode, através da saliva, analisar o microbioma oral desses pacientes para ver, então, se a gente enxerga diferenças, e até como forma de diagnóstico, e não só isso, de motivação dos nossos pacientes. Então, aqui a gente faz uma análise até com uma empresa incubada na incubadora do Einstein, que é a Neoprospecta, lá de Florianópolis, e eles fazem análise de microbioma. Isso é uma análise, não sei se tem dentistas nos acompanhando, mas que vocês podem mandar as amostras para eles. Então, isso é algo que pode ser feito pelos pacientes de vocês, análise de microbioma oral já na clínica. Então, isso eu achei interessante de compartilhar, já que é algo que já está disponível, isso vocês já podem oferecer aos pacientes de vocês. Terceiro diagnóstico que eu ponho aqui, eu mencionei o estudo dos atletas, nós estamos super empolgados, então trouxe um pouquinho desse estudo. Como medir hormônios, né? Amostras não invasivas, pensando no esporte. Então, saliva, a gente tem uma análise em minutos, horas, urina, né, mais longo, cabelo mais longo, né? Além disso, já mencionei para vocês que, por exemplo, em relação à análise de cortisol, saliva é considerado o padrão ouro. Por quê? Porque o cortisol na saliva está na sua forma livre, ou seja, na sua forma biologicamente ativa. Então, é de muito mais valia mensurar o cortisol na saliva, mensurar aquele cortisol que está biologicamente ativo. E trago aqui uma inovação no diagnóstico. Então, isso é um aparelho produzido nos Estados Unidos, que eu estou até ajudando a trazer para o Brasil, porque eu acho que vai ser de grande valia para atletas, enfim, que trabalham com... Não sei se tem alguém aqui da medicina esportiva, da odontologia esportiva, depois vocês me contam, que trabalha com análise de atletas, né, em esportes de alta performance. E esse aparelho, ele faz a análise do cortisol da saliva, ele dá um resultado em 20 minutos. Então, não precisa nem levar a amostra para o laboratório, é algo que pode ser feito no campo mesmo de futebol ou no centro de treinamento. Então, isso é algo bem inovador, já disponível nos Estados Unidos, se Deus quiser, em breve disponível no Brasil, né? Vamos ver. E aqui eu coloco, né, como é o aparelho. Isso aqui é até o aparelho sendo usado num time de futebol profissional na Espanha. Isso daqui foi um estudo feito pelo pesquisador Manuel Jimenez. Quem tem interesse em trabalhar com análise de cortisol na saliva, o professor Manuel, da Universidade La Rioja, é um colaborador nosso do Saliva Lab, é um dos grandes experts na análise de cortisol na saliva. E aqui é o Liam, né, que é esse aparelho funcionando. Muito bem. E eu mencionei para vocês lá no início que a gente tem a ideia de desenvolver biosensores.
Então, eu coloco aqui, né, um protótipo, isso foi até publicado em 2015, né, pelo grupo que eu estudei lá na Boston University. Então, a ideia é realmente, né, usar todos esses biomarcadores que a gente identificou, eu mostrei para vocês alguns, né, incorporar nessas microesferas e ter, então, um método portátil, né, um dispositivo de diagnóstico que a gente possa ter no hospital, no consultório, em casa, em regiões mais remotas. Então, essa é realmente a ideia, levar o diagnóstico para toda a população. E tá, vocês me falam se tá ficando ruim, Ju, porque eu recebi aqui um alerta que talvez tivesse conexão. Ah, perfeito. Vou continuar então. Aqui, se eu me permito, eu fiz tipo um resuminho final assim dos slides. Até depois, se vocês quiserem, é um prazer compartilhar os slides para vocês. O que eu considero o futuro, né, do uso do fluido salivar como uma ferramenta de diagnóstico. Então, eu coloco aqui, né, condições patológicas orais e sistêmicas são reconhecíveis no fluido salivar. Conversamos sobre algumas dessas condições, né? A maioria das doenças humanas são de etiologia multifatorial e o seu diagnóstico, monitoramento e tratamento exigem medições simultâneas de mais de um biomarcador. E, muito importante, né, essas abordagens têm o potencial de fornecer informações preditivas e também podem ser usadas para a vigilância da saúde. Então, o impacto clínico desses biomarcadores salivares, cientificamente credenciados, porque eles têm que passar por um processo de validação científica, que é o que a gente faz no laboratório aqui no Brasil, e tem outros laboratórios, né, pelo mundo, poucos, mas outros fazendo isso também. Ele tem a capacidade de melhorar o acesso ao cuidado, reduzindo as disparidades em saúde e afetando, então, de forma muito positiva a saúde global. Então, eu compartilho aqui com vocês o meu sonho, que é o diagnóstico em saúde disponível e acessível para todos, né? É isso que a gente está fazendo aqui no Brasil, né, no Saliva Lab, e tem também, né, outros, né, laboratórios tentando fazer pelo mundo. Então, colaborações, vocês vão ver que são sempre bem-vindas. Aproveito para agradecer a todos os colaboradores do Saliva Lab. É um trabalho completamente colaborativo. Vocês viram que todos os estudos eu sempre mencionava mais de um colaborador. Então, colaboradores tanto do Brasil. Eu sei que até aqui o segundo, o Alexander Birbrair, já teve até aqui na rede, é o nosso grande colaborador da Universidade de Minas. A gente tem um estudo de marcadores precoces de câncer de mama na saliva, muito interessante, em colaboração com o professor Alexander Birbrair. Mostrei isso em colaboração com a Luciana Marte. Não vou dizer todos os nomes, porque senão vai ficar muito longo, mas aqui estão todos os nossos colaboradores, tanto do Brasil como do exterior. Vocês veem que são profissionais de diferentes especialidades, todos trabalhando juntos no diagnóstico salivar. Os meus alunos, que eu espero que estejam presentes aqui no webinar, né, que eu mandei para eles no grupo, eles que fazem todo esse trabalho, eu sou muito orgulhosa deles, alunos tanto da Cruzeiro do Sul, alunos de mestrado, alunos da graduação, tanto de medicina, do Einstein, da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, como alunos de odontologia da Faculdade Cruzeiro do Sul, e lógico, no financiamento, quem trabalha com pesquisa sabe da importância do financiamento, né, para as nossas pesquisas. Deixo aqui o meu contato. Mencionei já que é vagas abertas mesmo no Saliva Lab sempre, e agora ainda temos vagas abertas no mestrado, doutorado e pós-doutorado em odontologia na Universidade Cruzeiro do Sul. Programa esse que eu recomendo muitíssimo, tá? Realmente um programa maravilhoso, com um corpo docente excelente. O Saliva Lab está com vagas abertas, então se inscrevam, a seleção é no início de dezembro. Deixo aqui o meu e-mail do Einstein, o meu e-mail da Cruzeiro do Sul e o meu Instagram, quem não segue ainda, por favor, siga, né, a Dentista Cientista, pessoal que está acompanhando aqui, live, eu estou vendo que já está postando, daqui a pouco eu já respondo as perguntas de vocês. Vou botar aqui Stop Share para a gente voltar para aquela interação de perguntas e respostas. Nossa, eu agradeço muito por tudo que você falou até agora. Eu acredito que tenha esclarecido, aberto um mundo. Eu encontrei aqui o Saliva Lab. Na verdade, eu encontrei um site. Eu vou compartilhar aqui, antes das perguntas. Opa!
Seu nomezinho está aqui. Tem que estar. Então, ainda bem que é legal tu está mostrando. Aqui, posso falar, Ju? Ou tu fala? Não, então, eu quero que você... Exatamente, eu achei esse, que é algo... Pode falar sobre isso, que Perfeito. seria legal. Eu que aí eu falar compartilho. que é importantíssimo. Essa daqui é a maior organização de pesquisa odontológica do mundo. É o IADR, é o International Association of Dental Research. Para mim é uma grande honra fazer parte. A Ju vai mostrar que eu faço parte do grupo de saliva. Nós temos reuniões anuais, né, do grupo. Inclusive, o próximo encontro do IADR vai ser em Vancouver, em junho de 2019. Fica o convite. Pessoal, mandem trabalhos. Aqui a Ju está mostrando aqui meu nome, Débora Heller. Muito bem. Façam parte. Pessoal, somos ainda poucos pesquisadores de saliva no mundo, por isso que eu gosto muito de compartilhar, né, para mais gente, né, trabalhar com isso. Entrem no site da IADR, se afiliem ao IADR. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica é o braço brasileiro da IADR, mas vale a pena participar de ambos os congressos. A gente tem o congresso aqui no Brasil, da SPPQO, e o congresso da IADR, que acontece todo ano, anualmente. É um ano nos Estados Unidos, no Canadá, e outro ano em outras regiões do mundo. Inclusive, em 2012 foi aqui no Brasil, e ano que vem em Vancouver. No próximo ano é em Washington, que a gente vai estar comemorando 100 anos da IADR, e 2021 é na Colômbia. Então vai ser pertinho para a gente ir. Então fica o convite, façam parte do Saliva Research Group. Para quem é estudante, é de graça, não tem taxa nenhuma, e é um meio de networking internacional maravilhoso. Então, realmente, vale muito a pena fazer parte. Então, sejam bem-vindos, e dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, podem perguntar. Obrigada, Ju, fiquei feliz que tu compartilhou. Muito bom. Porque eu achei tão interessante, assim, quando a gente falou pouco sobre isso, mas eu achei que você poderia ter mencionar, mas como você não mencionou, eu falei, não posso deixar, porque eu achei interessante. Eu acho que, assim, tem mais pessoas interessadas aqui. Eu vou ler algumas perguntas para você vai entender, porque eu acho esse papo da gente tão importante, sabe? Além de todos os esclarecimentos, é uma área de pesquisa que no Brasil ainda está em expansão, né, Débora? Então, assim, acho que isso é muito importante, assim, pesquisadores que estão nos vendo. Aqui a gente tem, por exemplo, olha, a Gabriela está perguntando sobre... Antes de fazer essa parte do interesse, eu vou fazer para esclarecer para a Natália, né? Você falou do teste para Zika, se ele já estaria disponível, é a pergunta, e quanto tempo demoraria para sair o resultado? Porque aí a gente vai para o final, para eu conversar com você um pouquinho exatamente sobre essa questão da área de pesquisa, dos caminhos, né? Tem algumas perguntas aqui. Então, Gabriela e Júlio, eu já vou passar para ela, tá? Conta para a gente, Débora, sobre o teste da Zika. Vamos lá. Então, é um teste super inovador. Como o teste ele está sendo desenvolvido hoje em dia no Canadá, no laboratório, né, quem foi o líder da pesquisa, que é o professor Walter Siqueira. Então, ele está desenvolvendo esse teste lá, ele está ampliando o número de amostras analisadas. Eles já selecionaram, então, 2 peptídeos, né, para serem usados no diagnóstico da Zika. Então, a ideia é ele estar disponível o mais breve, né, o mais rápido possível. Ainda não está, mas eu acredito que em breve estará. E o tempo que demora, da maneira como o teste está sendo elaborado, seria um teste em minutos. Seria um teste que teria o resultado realmente em minutos. Da maneira como foi feita a prova experimental, foi feito por espectrometria de massa. Então, o resultado do espectrômetro de massa demora algumas horas. Mas o teste, como ele está sendo elaborado, a ideia é ser realmente um teste rápido e de baixo custo. Então, aí aqui a Gabriela está perguntando, acho que é a Gabriela, deixa eu ver, Gabriela, isso, a Gabriela está perguntando sobre quem tem interesse em fazer pesquisa em saliva ou fazer alguma parceria, além do site, né, que a gente acabou de mostrar, né, o seu laboratório. Conta um pouquinho para a gente, assim,
Eu acho que a Gabriela está em São Paulo, né? Não, Araraquara é a Natália. Mas, enfim, se você puder mapear um pouquinho, ou como é que funcionaria, por exemplo, eu quero pesquisar em saliva, fazer uma parceria, que tipo de equipamentos, que tipo de dificuldade, se eu quero começar uma pesquisa, como é que seria a integração de novos estudantes no seu laboratório, que você está em São Paulo, mas se você conhece outros, né? O Alexander, que você citou, sim, é um parceiro da gente, um querido. Ele vai voltar aqui, é o primeiro webinarista de novembro, porque é um querido mesmo e tem muita história para contar. Então, assim como no caso dele, eu acho que também são áreas de pesquisa nessa parte mais de inovação e tal, né? É muito legal que as pessoas falem sobre isso. Como eu chego até você ou a outro pesquisador, como é que eu começo se eu tenho interesse em pesquisar nessa área, porque parece bastante promissor, exatamente por todas as vantagens que você disse, né? Não, com certeza. Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Obrigada, Ju. Vamos, com certeza. Como eu falei, portas abertas. Saliva Lab, todos são super bem-vindos. Desde alunos da graduação, a gente recebe alunos de iniciação científica. Vocês viram que eu mostrei que eu tenho alunos da medicina, da odontologia. A gente está agora, olhem que legal, uma vaga para aluno de ensino médio. Então, se alguém conhece algum aluno de ensino médio, ó, viu, a Ju gostou. Se alguém conhece algum aluno de ensino médio que tem interesse em fazer pesquisa no nosso laboratório, entre em contato. Temos vaga, temos uma bolsa de iniciação científica para alunos de ensino médio. Então, já aproveito para divulgar aqui. Gente, eu com certeza adorei, porque eu tenho um carinho muito especial pelos cientistas que começam cedo, né? Então, assim, eu tenho bastante carinho por essas pessoas incríveis que são tão inspiradoras, né? Dá uma energia na gente, né? Então, fala um pouquinho mais dessa vaga, Débora. Tipo, quais são os requisitos? Até quando podem entrar em contato? Se você puder depois até compartilhar comigo um pouco mais, eu vou fazer uma divulgação. Que seria muito interessante. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim. A vaga, então, é para trabalhar no Saliva Lab. É para fazer parte de uma pesquisa em andamento na Universidade Cruzeiro do Sul, sobre minha orientação. O aluno ele recebe uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa PIBIC, CNPq para ensino médio, então é super bacana, né, que já recebe esse incentivo também, né, para participar da pesquisa. Pode se inscrever alunos de ensino médio, a vaga fica aberta até ser preenchida. Então, por enquanto, temos, então, corram, né, se inscrevam. A gente está organizando a seleção, até o final do ano deve ser feita essa seleção, e é super bacana para trabalhar num dos projetos que eu mencionei e outros, né, de diagnóstico pela saliva. Então, mas tem algum requisito específico desse estudante de ensino médio? Assim, como... Não, requisitos: ser aluno matriculado, né, numa escola de ensino médio e ter interesse em pesquisa. Os outros requisitos a gente conversa, né? Lógico que facilita o aluno, ele tem que estar em São Paulo, né? Porque ele é uma vaga presencial, mas já aproveito para falar sobre, né, alunos de outros estados. O aluno de São Paulo, muito bem-vindo no laboratório, manda um e-mail. Quem já tem gente que já mandou e-mail sabe que eu recebo. A gente recebe na Cruzeiro do Sul, a gente recebe no Einstein. Ambos lugares são super portas abertas, então são todos bem-vindos e todas as colaborações são muito bem-vindas. Ontem mesmo eu estava fazendo uma colaboração com o pessoal da odontologia da UFMG, amanhã eu vou na USP, a gente está toda hora fazendo colaborações, tanto dentro do hospital, dentro da Cruzeiro do Sul e dentro de outros lugares. Então são super bem-vindas todas as colaborações e a gente no momento está até com vagas abertas para o programa de mestrado, né? Quem tem interesse em fazer mestrado. Quem é de outros estados, me escrevam também. Primeiro, porque às vezes a gente tem colaboradores em outros estados. Eu tenho não sei se estão assistindo, mas tenho alunos meus do Saliva Lab que eram de outros estados, estavam em São Paulo por um período. Eles ficaram com a gente no Saliva Lab, depois eu ajudei eles a acharem nos estados que eles estavam. Eu tenho uma aluna minha, a Luana, do Paraná, que ela vai retornar para o Paraná e vai fazer o mestrado dela no Paraná.
Então, eu tenho outros alunos de outras regiões do Brasil, então a gente ajuda nessa rede de colaboradores, né, buscar um laboratório para vocês e até continuar essa colaboração. Então, vocês podem começar o programa nos diferentes estados do Brasil ou até do exterior, né, de vocês, e daí virem e ficarem no nosso laboratório, né? Vocês podem conhecer, né, todas aqui, né, tanto, de novo, né, tanto do Einstein como da Cruzeiro, e ficarem e participarem. Então, as colaborações são realmente muito bem-vindas. Eu faço muita divulgação de cursos que a gente dá pelo Instagram. Então, no A Dentista Cientista, né, sigam, né, que eu divulgo bastante tudo ali. E eu quero dizer, sigam a rede de pesquisadores no Facebook, quem não segue também, porque tem muito webinar interessante, então acho que a gente só tem a aprender. E aí tô pegando aqui o link do seu Instagram. O Júlio Maranhão está falando que a startup dele está desenvolvendo um dispositivo portátil de diagnóstico e ele tem interesse em uma parceria, que hoje ele está construindo parcerias em outras startups. Então, acredito, Júlio, que você pode se conectar com a Débora, conversar, né, Débora? Acredito que... Com certeza. Pode ser... Então, com certeza, Júlio, manda um e-mail, bem-vindo, a gente marca uma reunião, lá no hospital, tu já conhece, até a gente pode marcar uma reunião, se tu não conhece, tu disse que já conhece a Eretz Bio, né? Então a gente marca no Instituto de Pesquisa para te conhecer, a gente tem um Core Facility, um laboratório utilizado por todos os pesquisadores, bárbaro, eu nunca vi um laboratório assim tão bem equipado e organizado, nem em Boston era assim tão organizado. Então, e a gente tem acesso, né, a todos os lugares. Então, a ideia realmente é colaborar. Vocês viram, né, que eu mesma, né, faço essa colaboração de duas instituições e de outros locais. Então, a ideia é realmente a colaboração. Espero que vocês marquem e que seja uma parceria ótima, que você encontre o seu estudante de ensino médio. Eu compartilhei aqui o link para as inscrições do mestrado e doutorado na Cruzeiro do Sul também. Perfeito. Eu posso... Não quero te cortar, Ju. Não, pode falar. Não, porque o programa realmente está excelente. Eu fico muito feliz em fazer parte. Eu faço parte do corpo docente da Cruzeiro do Sul com muito orgulho. Ele é um programa excelente, é um programa que o aluno ele aprende muito. Realmente todos os alunos que entram gostam muito e o corpo docente está excepcional. Até a Cruzeiro divulgou o nosso webinar, eu até recebi um e-mail da nossa pró-reitora, né, parabenizando e falando da divulgação. Então, agradeço a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que nos apoia sempre, isso é muito importante para nós pesquisadores, eu fico muito feliz com esse apoio. Eu vi também que a gente teve 156 pessoas acompanhando na live do Instagram, viu, Ju? Só para te saber que a gente teve, então... Imagina! 56 pessoas na live, vou te mandar um print para te ver depois. Imagina, seu público, eu não tinha dúvidas que o seu público iria te prestigiar, porque já te conhece, te acompanha e sabia que ia ser esse papo maravilhoso. Então, assim, a Cíntia está perguntando se é possível fazer um estágio. Você já respondeu de várias formas, mas, assim, acredito que é um pouco diferente essa pergunta, né? Tipo, ela é uma pesquisadora, se ela poderia fazer um estágio no laboratório, essa parte como seria, né? Eu acho que talvez seja interessante como é que funcionaria isso. Tipo, eu, uma pesquisadora, quero fazer um estágio de 1 mês no seu laboratório. Como é que poderia ser feito? Sejam muito bem-vindas, é muito possível. Cinti e Ju esperando vocês já para o estágio. Sim, eu vou, com certeza, vou te visitar. Mas fica bem-vinda, com certeza, o que a gente pede, lógico, como é um laboratório, tem um treinamento, certo, para o laboratório, e a gente vai conversar, então, né, qual o teu objetivo para esse estágio. Provavelmente tu vai acompanhar um dos nossos projetos já em andamento, ou se tu está num curso em outro lugar, pode vir, por exemplo, ontem mesmo eu estava falando com o pessoal da UFMG, uma aluna de lá vai vir fazer parte da pesquisa no nosso laboratório. Então, isso é muito possível, sim.
Então, sejam bem-vindas, me mandem um e-mail, eu deixei ali no finalzinho o e-mail, mas eu vou até digitar aqui os meus contatos. Eu vou colocar também. Eu vou colocar também lá no Facebook, se você me permitir, Débora. Pode, por favor. Meus e-mails. Depois vou deixar também disponível esse vídeo no YouTube, né? Então, além da live no Instagram, vou deixar esse e-mail na descrição. Vou pedir para você me mandar um pequeno texto, um vídeo rápido sobre a vaga de iniciação, que eu acho super bacana. Vamos divulgar. Acho que é fundamental esse apoio, né? Agradecer a Cruzeiro do Sul e ao hospital, enfim, a todos os seus colaboradores, porque é tão importante estarmos todos juntos com o mesmo objetivo, né? Eu acho que o seu objetivo é trazer o quanto mais de coisas que possam realmente beneficiar a um curso menor, um aprendizado, levar isso para a sala de aula, na prática, né? Tá claro que você coloca esse contexto, essa contextualização no seu trabalho como docente. E, assim, eu acredito muito no potencial, você sabe, né? Como eu acredito no potencial da educação, de todo esse formato dessas conversas e desse apoio. Então, é muito bom ver você aqui com a gente, dá vontade de ficar com você um tempão. E a Cíntia está falando oba, que ela já está agradecendo, né, sobre o estágio. Muito bem. Eu espero que ela vá. Depois vocês contem tudo aqui na rede, os frutos dessas marcações e encontros, que vai ser um prazer para a gente. E assim, Débora, de tudo que a gente conversou, eu fico pensando o que você tem essa expertise, né? Você disse que poucas pessoas no Brasil têm investido nessa linha. Obviamente, imagino que tem um motivo para isso, assim, deve ter alguns motivos, né? É uma linha nova mesmo, é uma questão de conhecimento da linha. Assim, o que você acha que está faltando para só avançar? Porque você falou, a gente tem estrutura, a gente tem interesse, a gente está vendo pessoas aqui, mais pessoas interessadas no tema. Então, assim, conta para mim esse panorama no que você tem de experiência nesse histórico. Como está essa evolução dessa área, né? Porque a gente tem visto tanta coisa legal, né? Olha só, tanta coisa que você está trazendo. Eu acho que pode ser bacana você compartilhar isso. Como você está vendo essa evolução da pesquisa no Brasil em áreas que não necessariamente antes eram estudadas por mil motivos, né? Eu acho que a gente está precisando de ver coisas assim, que estão... Tá legal pra caramba, né? Eu tô vendo você contando coisas muito boas. Isso é motivador, inspira. Muito bom, Ju, muito obrigada. Não, com certeza. Eu acho que o diagnóstico pela saliva e a área de pesquisa em saliva ela é uma área de muito crescimento e de muito potencial. Por isso que eu uso a mídia social, uso o Instagram para compartilhar o que a gente faz. Quem acompanha lá vê que eu mostro realmente o dia a dia, eu entrando no laboratório, o que a gente vai fazer hoje no laboratório, o que os alunos estão fazendo, a aula da graduação, tudo. Então, a gente põe para compartilhar, para realmente difundir o conhecimento e para a gente ter mais essa Laiva Labs e pesquisadores de saliva pelo mundo, porque, no fim, o objetivo é esse, é a acessibilidade ao diagnóstico. Então, eu uso do fluido salivar como meio de diagnóstico, é um meio altamente acessível. Então, a gente imagina regiões, não precisa nem pensar na África, a gente pensa aqui regiões do norte e nordeste do Brasil. Ou, às vezes, quando eu falo isso, o aluno fala assim, na minha cidade, no interior de São Paulo. Então, regiões, não é? Regiões mais remotas, que às vezes não é tão fácil a gente ter acesso a um laboratório para fazer um exame, mas com o avanço do diagnóstico salivar,
esses pacientes, essas populações vão ter acesso, sim, ao diagnóstico. E o diagnóstico, e principalmente o diagnóstico precoce, ele é essencial para o prognóstico e para o tratamento de diversas doenças, né? Então, isso é essencial para a saúde dos pacientes, é como eu falei, né? Ele diminui as disparidades em saúde e melhora a saúde da população. Então, é uma área de muito crescimento e de crescimento rápido. Então, por isso que eu super incentivo, né? Venham todos para pesquisa em saliva. O Anderson Queiroz está falando lá no Facebook que o projeto é muito bacana. E a última pergunta é que, assim, a gente é um apaixonado pela ciência em perspectivas diferentes, mas você está investindo, você acabou de reafirmar, investindo muito na divulgação científica, na comunicação científica, né? Que é o que a gente está entendendo ser um caminho importante para esclarecer diferentes pessoas, diferentes idades, né? Em diferentes níveis. E, assim, como é que você vê a importância disso, assim, para você e para o seu trabalho como pesquisadora, desse processo em que você se envolveu? Porque, assim, é algo que requer um investimento de tempo, né? É algo que requer uma dedicação. Você, óbvio que você gosta de fazer, mas como é que isso realmente está retornando para o seu trabalho como pesquisador? Assim, teu tempo investido na divulgação e na comunicação científica para o seu trabalho como pesquisadora. Então, eu sou absolutamente, Ju, a gente tem essa similaridade, né? Que nós somos, né, grandes incentivadoras da comunicação científica, com certeza. Foi até os meus alunos da graduação que me incentivaram a abrir um Instagram. E eu percebi que é pela mídia social, e hoje em dia o Instagram, talvez daqui a uns anos seja outro, né? Assim como Facebook e Instagram, cada hora vai mudando, que a juventude, né, a nova geração tem acesso, né, à ciência. Então, é um canal que a gente muito amplo de compartilhar a ciência. E eu tenho um retorno muito positivo. Por isso que eu incentivo todos os pesquisadores a compartilharem a ciência que eles fazem nos seus laboratórios. Porque, na minha opinião, de nada adianta a gente ficar só dentro do laboratório se a gente não compartilhar isso para o mundo. E para o mundo, eu digo compartilhar tanto com outros pesquisadores, como para a população em geral. A população tem interesse em saber os avanços de ciência. Então, cabe a nós, cientistas, comunicar essa ciência. Então, isso também é parte do nosso papel. Nós também somos comunicadores na ciência. E eu tenho um retorno muito grande, eu fico muito feliz. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo no Instagram, quando eu recebo tanto de alunos como de médicos, de dentistas, recebo às vezes de fora do Brasil. Meu Instagram é mais em português, então realmente o público tem agora um pouquinho mais de 17 mil seguidores, mas o público, em sua maioria, são brasileiros, né? Porque eu faço a maior parte da comunicação em português, e eu fico muito feliz quando um aluno ou um dentista diz: a sua pesquisa me motiva, eu quero continuar na academia, ou eu sou dentista, mas eu já vou usar isso no meu consultório, eu sou médico e estou tratando um paciente com essa disfunção salivar, né? Porque a gente nem falou aqui, a gente falou muito de diagnóstico, mas a saliva tem toda essa parte, fica para um próximo, de função e de tratamento das disfunções salivares, também muito importante. Então, somos comunicadores da ciência, então nós, cientistas, temos que exercer essa função. Então, muito importante e de um retorno muito bom, vale a pena. A gente que está te ouvindo agradece por você ter essa disponibilidade de conversar com a gente. Então, o Júlio está perguntando, agora voltando para uma pergunta mais técnica, o Júlio está perguntando se vocês já fizeram pesquisas com espectrometria UV-Vis ou FTIR. Se você puder explicar um pouquinho para quem não é da área e responder, a gente agradece. Não, com certeza, Júlio. Então, no meu laboratório, eu trabalho, a maioria das minhas pesquisas é com proteômica, mas até foi legal que a gente falou do IADR, e eu
eu sou responsável no grupo de saliva em analisar, às vezes, os trabalhos, enfim, os simpósios do IADR. E eu vejo de outros lugares do mundo bastante gente, muitas pessoas usando espectrometria, análise de absorvância. Então, realmente é feita esse tipo de análise, depende novamente do teu objetivo, mas sim, é feita e sim, tem aplicabilidades na saliva. Mas eu acho que o Júlio é aquele que vai me escrever, né? Que a gente vai fazer uma colaboração. Então, vou aguardar o teu e-mail, mas com certeza sim. Tem alguns grupos já trabalhando com isso, na saliva, no fluido salivar. Eu, especificamente, não uso no meu laboratório, uso outras técnicas, mas tem sim. Então, acho que muito bem. Então, se vocês não têm mais perguntas, eu vou agradecer a Débora. Eu realmente adoraria continuar e ter um segundo episódio sobre a saliva, com uma perspectiva diferente do diagnóstico, porque é muito rico, realmente a gente tinha um tempo, porque, né, para a gente aproveitar tudo, então já está convidadíssima para voltar. Para falar de uma outra perspectiva. Vamos conversar para você retornar e a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho e ainda quero aprender mais sobre o Instagram com você, que tem tanto sucesso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Letícia por ter nos conectado, foi uma conexão muito feliz, eu estou muito feliz de ter conhecido você e o seu trabalho, e poder compartilhar aqui na rede a oportunidade que eu tive de conhecer você. Então, um beijo enorme, Débora, volte sempre, a casa é sua, e conto com você, você me manda a indicação da vaga, e eu vou também fazer uma postagem sobre o mestrado e o doutorado, tá? Eu vou fazer, porque eu acho super importante, é uma área bacana. Claro que é mais para o pessoal aí, mas acho que talvez algumas pessoas possam ir de fora, né? Então, volte sempre. Todo mundo está agradecendo, falando que a palestra foi boa, o Júlio adorou, nós também. O Guilherme está dizendo, o Guilherme Barbosa, Guilherme, que saudade! Guilherme, ele nos acompanha aqui na rede, está dizendo que foi uma conversa boa, que ele estava com saudade de acompanhar a gente. Ainda está na Terra. Eles estão fora do país, às vezes o fuso não colabora, mas hoje que bom, Guilherme, que você está aí. Um beijo grande para você, eu também estava com saudade. Muito bom, Ju, muito obrigada, obrigada à rede. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que participaram. E realmente, vamos em frente e contem conosco. Sejam todos bem-vindos no Saliva Lab. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Então, um beijo pro pessoal aí do seu Instagram. É muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui da rede. Pessoal do Facebook, um beijo enorme. Estou encerrando aqui com vocês. Guilherme, volte sempre. Então, vou dar tchau, tchau, Facebook. Quer dar tchau para eles, Débora? Tchau, pessoal. Boa noite. Vamos em frente.